Bem-vindo ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Esta é mais uma iniciativa destinada à divulgação e à prática do Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso tempo. O tema de hoje consta do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 19 e 20, que tem como título: Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mas antes de iniciar, vamos fazer uma prece. E assim, nesse momento, vamos nos unindo a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por ter vindo até nós, deixado os exemplos, compartilhado os ensinamentos do caminho que nos aproxima de Deus, nosso Pai. E a Deus, vamos agradecer a oportunidade dessa vida, agradecer por tudo que somos e por tudo que já conquistamos. O capítulo 13 do livro Evangelho segundo o Espiritismo aborda a prática da caridade. Caridade são os atos de amor realizados para com o próximo. Jesus, quando passou por aqui, nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os itens 19 e 20, eles fecham o capítulo 13, onde nós tivemos a oportunidade de aprender que a caridade, que o bem feito em relação ao próximo, deve ser feito sem exibição e sem ostentação, que deve ser feito sem esperarmos absolutamente nada em troca, sem humilhar aquele que está recebendo a benfeitoria, e deve ser feito também de maneira espontânea, de coração. Muito bom. Quando o assunto é caridade, devemos ter a clareza que todos nós carecemos da caridade do outro. E, igualmente, todos nós somos capazes de realizá-la, de praticá-la. Às vezes, a gente pensa que temos pouco a oferecer, mas se tivermos boa vontade, pessoal, se tivermos boa vontade, teremos muito a oferecer a quem precisa. Tudo começa pela boa vontade. A caridade, ela pode ser feita de multimaneiras, pelos pensamentos, pelas palavras, pelas ações. Sem dúvida nenhuma que você já deve ter ouvido falar na força do pensamento. O pensamento, de fato, ele tem uma força muito grande e a gente pode pensar positivamente, vibrar positivamente pelo outro. Mais forte que a força do pensamento, a força da palavra. Porque primeiro a gente pensa e depois a gente fala. Muito bem. A palavra é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ela pode até matar. Ela pode matar a alegria de alguém, ela pode matar o sonho de alguém, ela pode matar a esperança de alguém. Então, pessoal, a gente tem que estar muito atento àquilo que a gente fala. E a caridade, além de força do pensamento, força da palavra, ela pode ser feita através de ações. É claro que pode ocorrer a doação financeira de recursos para aqueles que precisam, e não existe nenhum problema ou inconveniente nessa prática. As pessoas precisam, inclusive. Agora, para aquele que tem fome, um prato de comida vale mais. Para aquele que tem frio, um agasalho vale mais. E para aquele que está com medo, pessoal? Para aquele que está com medo, um olhar carinhoso, um sorriso fraterno, um aperto de mão, um abraço apertado, vale muito mais. Que possamos ter em mente da necessidade de trocar algumas das nossas horas de descanso por horas de trabalho. Trabalho na caridade para que a gente possa ajudar ao próximo. O item 19, ele diz assim: que pensar das pessoas que, tendo os benefícios pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar a ingratidão? Pois bem, quem pensa e quem espera
receber o reconhecimento pelo bem praticado está sendo muito mais orgulhoso do que caridoso, pois aguardar receber benefícios pela ação realizada está em contramão com as orientações que Jesus nos passou. A caridade, ela é a rota principal de nós até Deus. A palavra caridade, ela resume de maneira sublime todas as virtudes que nós devemos procurar adquirir ao longo dessa vida. Então, quando a gente faz o bem, ele deve ser feito sem esperar qualquer reconhecimento ou gratidão. O benefício desinteressado é o único que se mostra agradável a Deus. Os frutos da caridade, eles serão sim colhidos na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus. Sendo assim, pessoal, é necessário praticar a caridade, mesmo que aquele que a receba, a gente tenha a clareza que irá nos devolver com insatisfação ou com ingratidão. E Deus permite que isso por vezes aconteça. Afinal, são provas que nós devemos superar, conseguir demonstrar a nossa perseverança na prática contínua na realização do bem. Devemos lembrar do nosso maior exemplo, do nosso mestre, do nosso guia. Quantas ingratidões Jesus vivenciou ao longo da sua passagem aqui pela terra, enquanto só fazia caridade a tantos, recebia ingratidão de tantos outros. E mesmo assim, em momento algum, deixou de nos amparar. Então, que a gente possa lembrar de como Jesus se comportou e possamos tê-lo como exemplo na prática da caridade. Não devemos nos deixar desencorajar pelas decepções. Nada se perde, absolutamente nada se perde. A prática da caridade, ela possibilita desenvolvimento espiritual para aquele que realiza e para aquele que a recebe, nos aproximando assim de Deus, nosso Pai. A bondade realizada, sem dúvida nenhuma, será reconhecida no tempo certo por aquele que a recebeu. Quando a gente começa a falar do item 20, a gente identifica o seguinte relato no livro. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença, do mesmo partido. Sobre isso, a gente comenta que a caridade, ela de maneira alguma, ela pode ser limitada. Somos todos irmãos e iguais perante a Deus. Sendo assim, precisamos estar atentos a fazer ao bem só aqueles que nos fazem o mesmo. Isso seria um grande engano. Afinal, maior será o bem quando praticado aquele que nada tem a nos oferecer em troca. Vamos trazer um pouco para a nossa realidade? Imagine se a gente sofre um acidente no trânsito e está carecendo de um apoio. E quando as pessoas que chegam para nos ajudar, para nos socorrer, começam a nos questionar: você torce para A ou você torce para B? Você acredita nisso ou você acredita naquilo? Você gosta desse ou você gosta daquele? Sendo assim, pessoal, devemos seguir as orientações de Jesus. Devemos amar da mesma forma os amigos e também os inimigos. E a gente pode trazer os inimigos nesse contexto para aquelas pessoas que têm opinião diferente das nossas. Ninguém é obrigado a concordar 100% com o outro,
mas sim a gente recebeu a orientação de Jesus que devemos praticar a caridade para aqueles que pensam iguais a nós e para aqueles que também têm opiniões diferentes. Amar da mesma forma amigos e inimigos, até porque aqueles que fazem bem somente aos que o fazem o mesmo. Aqueles que praticam o amor apenas para aqueles que o amam. As pessoas de má fé também o fazem. Então não deverá haver distinção na prática do amor para com o próximo. Para que a gente possa fechar o nosso tema de hoje, vamos relembrar de praticar a caridade e o amor sem interesse, sem pedir nada em troca, sem humilhar aquele que o recebe, fazendo-o de maneira espontânea e de coração, sem aguardar nenhum tipo de gratidão ou reconhecimento a quem quer que seja, independente das diferenças. A caridade contribui para o desenvolvimento espiritual daquele que a faz e daquele que a recebe. Caridade é caminhar na direção de Deus, lembrando que podemos ter pouco a oferecer, mas se tivermos boa vontade, muito poderemos fazer por aqueles que precisam. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos praticar o que Jesus melhor nos ensinou, o amor para com o próximo. Que assim seja, graças a Deus.